Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Hoje continuamos com o nosso devocional diário, Novo Testamento, Lucas, capítulo 9. Se você está acompanhando a leitura do Antigo Testamento, para ter lido a Bíblia toda até o fim do ano, terminamos hoje a leitura de Jó, capítulo 41 e 42. Lucas, ele vai falar que Jesus convoca os 12 e dá a eles poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Veja bem que Lucas, no início, deixa claro, e nós sabemos disso, que o Messias viria para pregar o evangelho, para curar os enfermos e libertar os cativos. O próprio Jesus, ao ler na sinagoga que o Espírito de Deus estava sobre ele, disse que era isso. E agora Jesus, ele dá autoridade ali aos 12 para eles poderem sair e fazer isso também. E é o que eles fazem, percorrendo as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte, como diz o versículo de número 6. O versículo 10 diz para nós que ao regressar, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Veja que Jesus não negava de pregar o evangelho, não parava de pregar o evangelho do reino. Ele pregava, ele curava, ele continuava fazendo assim, juntamente com os seus milagres. Nós vamos ver que depois disso, Jesus vai multiplicar os pães, naquelas passagens extremamente conhecidas, mas depois eles ficam à parte. Quando eles estão à parte, diz o versículo de número 18, estavam ali Jesus junto com os discípulos, e aí Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas Jesus diz: tudo bem, isso é o que os outros dizem, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Essa talvez seja a resposta mais importante que você pode dar na sua vida. A pergunta é: quem é Jesus para você? E como você responde isso? Jesus é mais um no meio de outros deuses? Jesus é alguém que fez algo especial e você o vê como um grande líder moral, alguém ético, alguém a ser seguido, a ser imitado? Não, Jesus é muito mais do que isso. A única resposta correta é a que Pedro deu no versículo 20. És o Cristo de Deus. Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus, ele não pode ser comparado a ninguém. Jesus não está subordinado a ninguém. Ele é o único verdadeiro, ele é o Deus vivo. Ele é o Cristo de Deus. E se você deu essa resposta, você vai ter que observar o que Jesus, ou como ele nos chama para seguir a ele. Aqui no versículo 23, Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Veja que o discipulado, você querer confessar Cristo como Deus, é algo radical, é algo que você vai ter que entregar a vida completamente a Ele. É pela primeira vez Jesus vai falar aqui no Evangelho de Lucas acerca de tomar a sua cruz. Sempre me espanta quando eu vejo isso e fico imaginando as pessoas ao redor de Jesus ouvindo ele falar sobre isso, porque era como se nós falássemos hoje de enforcamento, ou de cadeira elétrica, ou de agulha letal. No Brasil, onde estou aqui agora, não tem pena de morte, mas onde tem a pena de morte, a pior de todas era ser crucificado. E Jesus fala: quer vir após mim, se negue, tome a sua cruz, tome a sua dor, negue a sua vida, entregue a sua vida por amor de mim, porque não adianta também ganhar a vida inteira, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E estar com Cristo é ter a vida eterna, é ter a alma ali garantida na glória juntamente com Ele. Mas lá embaixo, no Evangelho de Lucas, versículo 51, diz que aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus, dentro deste capítulo, se você identificar, você vai colocar aí nos comentários para mim onde foi que Jesus disse que iria morrer e ressuscitar. Quais versículos ele fala sobre isso? Vamos ver se você leu a palavra realmente. Ele vai falar sobre isso e agora ele entende que está na hora. Por isso ele está com a intrépida resolução, como diz a Almeida Revista Atualizada, que nós estamos utilizando neste ano aqui nos nossos devocionais, de ir a
Jerusalém. E aí, no finalzinho aqui do capítulo, ainda ele vai dizer: indo eles no caminho afora, versículo 57, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Talvez ele não tenha ouvido Jesus falar que tinha que tomar a cruz, mas Jesus vai dar uma resposta até sucinta para este que veio aqui se colocar como um discípulo. Ele diz: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. A obra dele era pregar o evangelho em todos os lugares. Sim, ele ficava numa casa, ficava em outra, dormia ao relento, estava em pedras, mas estava pregando o evangelho. Não tinha onde pousar a cabeça, e seguir a ele era negar-se a si mesmo, era continuar seguindo a ele, estando com ele, vivendo com ele, vivenciando aquilo que ele estava fazendo e ouvindo seus ensinamentos e absorvendo e levando adiante, como os 12 começaram a fazer aqui neste capítulo. Que nós possamos crescer em Cristo a cada dia e também levar a nossa cruz. Afinal, só há uma resposta: Cristo, o Deus vivo, Cristo, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Ele é Jesus, é aquele que te chama, é aquele que te salva, é aquele que te convoca a estar com ele. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.